Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Teoria da Computação, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. São 21 horas e 20 minutos. Vamos começar. Nós estamos tratando os assuntos sobre programação monolítica, sobre programação iterativa, programação recursiva, composição sequencial e composição não determinística. Esse assunto nós começamos na aula passada. Eu vou apresentar aqui para vocês a minha tela, na qual eu tenho o arquivo que a gente começou a tratar na semana passada. Esse é o arquivinho. Por favor, se vocês puderem abri-lo para a gente. Eu enviei para vocês por e-mail. Esse é o capítulo 2 do livro Teoria da Computação, Máquinas Universais e Computabilidade. Ela pergunta ao Rafael: professor, posso continuar assistindo a série de vídeos que o senhor passou? Por favor, Rafael. Não só o Rafael, mas quem tiver condições de assistir. E são vídeos curtos, vocês viram? Meia horinha, 30 minutos numa semana. Eu acho que todo mundo consegue meia hora numa semana inteira. E agora, amigos, eu vou falar o melhor dos mundos, tá? Sempre tudo pode melhorar, né? Se você puder fazer isso não só uma vez, mas pelo menos 2 vezes na semana, show. Aí vai ser show. Imagina, ó. Imagina que a aula do professor Wilson foi na segunda-feira. Se lá na quinta-feira você tira meia hora, 1 hora para assistir e rever o vídeo, e se você consegue lá no domingo, ou no sábado, ou no domingo, fazer de novo, 2 vezes na semana, aí, meu amigo, ninguém te segura. Porque o processo de você submeter o seu cérebro a essa mesma informação, com um intervalo de alguns dias entre ela, o seu cérebro vai receber uma informação assim, ó. Esse dado que está chegando é importante, senão não viria mais de uma vez. Vocês já repararam que às vezes a gente tem dificuldade, a gente não lembra assim, será que eu tranquei a porta? Será que eu não tranquei a porta? Será que eu bati o ponto? Será que eu não bati o ponto? Vocês já repararam que às vezes, para essas tarefas do cotidiano, a gente tem dificuldade de lembrar se fez ou não? Por uma questão muito simples. O nosso cérebro, eu já comentei isso com vocês, o nosso cérebro, embora ele ocupe apenas 1,2 kg, é uma massa cinzenta pequena, assim, ó, cabe aqui nesse intervalo que eu estou fazendo, ó, o cérebro de um adulto. Embora ele seja uma peça pequena dentro do seu corpo, ele consome 20% de tudo aquilo que você come durante o dia. Ele consome muita energia. O cérebro consome muita energia. Então, sabe uma das coisas que ele vai fazer naturalmente para economizar? Ele vai descartar informações que não são relevantes para ele. Então, aquela informação de se você trancou a porta ou não quando saiu de casa, como aquilo é cotidiano, ele descarta aquilo. Não tem porquê ele perder tempo, porque a conexão sináptica entre o neurônio e o outro consome muita energia. Então, o seu cérebro ele é altamente especializado. Foram milhões de anos de evolução para chegar onde ele está hoje. Então, ele vai descartar isso. Bati o ponto ou não bati o ponto na empresa? Como é uma coisa corriqueira, ele vai descartar isso. Tranquei ou não tranquei a porta? Ele vai descartar. Então, coisas que o seu cérebro julgar que não são importantes, ele vai descartar. Se você vê a aula do professor Wilson uma vez só agora, na segunda-feira, e depois passa uma semana sem ver, vai me encontrar na segunda-feira de novo, esquece, amigo. Seu cérebro vai limpar isso. E não é porque você é menos capaz ou menos inteligente, não. Todo cérebro humano é assim. É uma questão de sobrevivência. Nós evoluímos, nós chegamos onde chegamos, porque o nosso cérebro se especializou em descartar o que é inútil. Senão a gente ficaria doido. Agora, como é que ele sabe qual é a informação que ele precisa armazenar? Aquelas informações que são submetidas para ele mais de uma vez. Então, se a mesma informação mais de uma vez, ele, opa,
liga um axioma lá atrás, assim, ele fala, opa, eu preciso de uma conexão sináptica para tratar isso. Porque se está chegando mais de uma vez, é uma informação importante. Então, se você puder, pega não só a aula do professor Wilson, mas todas as coisas que você julgar importante, e puder dar um intervalo de 2 ou 3 dias e revê-la, aí você vai estar fazendo a coisa certa. Então, pratiquem isso, façam um teste, tá? Pensem assim, ó, será que o que esse cara está falando tem alguma coisa a ver? Vou fazer um teste. Pega um assunto qualquer que você julga importante, pode ser de alguma disciplina, pode ser quem está aprendendo um idioma novo, quem está aprendendo a tocar um instrumento novo, enfim, pegue alguma coisa e repita esse processo para o seu cérebro algumas vezes, com um certo intervalo de tempo, de preferência 2 ou 3 dias. Reveja, repita isso. Se você esquecer desse negócio, aí eu mudo meu nome para Maria. Não esquece, porque o seu cérebro ele foi especializado em armazenar informações que ele julgar que são importantes. O que ele julgar que não é importante, ele vai descartar. E é uma coisa importante ele descartar isso, porque ele precisa. Você já parou para pensar? Pensa comigo aí. Pensa aí, Anderson, Rafael, pensa em Cleiton, pensa assim, ó, será que como é que seria a minha cabeça hoje se eu lembrasse de todos os segundos da minha vida? Imagina aí, vocês devem ter 20, 22, 23 anos. Imagina se vocês lembrassem de todos os eventos da sua vida dos últimos 20 anos. Não teria ninguém aqui agora, estaria todo mundo aí na rua tacando pedra nos outros, arrastando a cara no asfalto, fica doido, a pessoa ficaria doida. Então, é um mecanismo de segurança do cérebro descartar o que não é necessário. Por isso, a gente esquece das coisas. E nós vamos esquecer naturalmente de quê? Nós vamos esquecer daquilo que não é relevante. Aquilo que é relevante, nós vamos armazenar. Então, por favor, façam essa dica. Reveja um assunto que você não queira esquecer mais, com alguns dias, reveja mais de uma vez. Anote. Quando a gente anota, é desencadeado um processo sináptico no nosso cérebro. Então, se você só me ouve, ou só me escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, se você anota, se você faz mapa mental, se você desenha, se você reescreve, por isso que eu gosto de ler fazendo isso. Eu leio um parágrafo e faço uma anotação daquele parágrafo com as minhas palavras. Depois, basta você consultar suas anotações, você não esquece nunca mais. Isso funciona com todos os livros. Qualquer livro que eu pegar aqui nessa prateleira, vocês vão ver que ele é assim, ó. Qualquer livro que vocês vão olhar aqui na minha prateleira, tá vendo esses rabiscados nele? Tá vendo que além dos rabiscados, eu coloco um textos, eu escrevo, eu escrevo nas bordas, ó. Olha aqui, ó. Aqui é a letra minha, ó. Por quê? Nunca mais eu esqueço isso, ó. Ó, por que comemos tanto, ó? E aí eu anoto, eu faço livro, a gente lê assim, ó, olha o tanto de anotação aqui, por exemplo. Ó. Então, se você fizer isso, olha as anotações, tá vendo? A dificuldade de uma geração entender outra. Quando você faz anotações, você armazena aquela informação e rabisque, ó, rabisque livros. É para isso que eles... Ah, professor, mas eu não gosto de ler livro assim, igual o senhor tem aí, livro de papel na estante. Eu gosto do PDF. Todas as ferramentas de PDF te permitem fazer anotações. Marcar texto, escrever nela. A biblioteca de vocês, a biblioteca online, por exemplo, da área do aluno, as duas bibliotecas que estão lá, elas te permitem escrever no livro, escrever com as suas palavras. Quando você logar depois, daqui a 20 anos, não sei se vocês sabem, o link que vocês têm acesso à biblioteca, mesmo depois que vocês se formarem, vocês vão continuar com ele, mesmo alunos formados. Daqui a 20 anos, se você entrar nesse livro, vai estar lá a sua anotação, porque ele prende essa anotação no seu usuário. O outro aluno que abrir o livro não vai ter a anotação lá que você fez, vai estar só para você.
Anote, escreva, rabisque, marque com marca-texto, escreva na mão. Esse tipo de processo você não vai esquecer nunca mais. Façam esse teste. É um desafio que eu faço para vocês. Vale muito a pena, viu, gente? E eu falo isso por experiência própria. Eu lembro de coisas da minha época de faculdade, há 30 anos, que eu não esqueço, justamente porque eu fiz por meio de um processo extremamente bem feito. É aprendizado com qualidade. Então, se vocês puderem seguir essa dica, vai ser valiosíssimo. Continuando aqui, eu vou mostrar aqui a minha tela. A gente está tratando o capítulo 2 do livro de Teoria da Computação, Máquinas Universais. Está no e-mail de vocês esse livro. Se alguém não recebeu, basta me falar aí que eu vejo o que aconteceu. E aí, na aula passada, a gente viu aqui na página 2 que ele fala do conceito de máquina monolítica, iterativa e recursivo. Não sei se vocês lembram. O vídeo está lá, publicado, se puder rever. E aí, ele chega aqui na página 3, ele fala lá dos programas, e aí ele fala da estruturação monolítica, e aí eu falei para vocês, na aula passada, não sei se vocês lembram, que um programa monolítico é aquele programa que apresenta estruturas condicionais. Então, eu vou abrir aqui, por exemplo, um programa qualquer que eu tenho em linguagem C, que é uma linguagem que todos vocês conhecem, só para eu mostrar para vocês e dar nome aos bois. Então, eu vou pegar um programa qualquer aqui. Vou pegar um programa aqui da última aula que eu fiz de filas e pilhas, por exemplo. Então, olha só. Linguagem C, vocês se lembram bem. Aqui eu tenho uma estrutura switch case, ó. Uma estrutura switch case. A estrutura switch case, ela faz assim, ó. Caso o usuário tenha digitado 0, ele vai fazer isso. Caso o usuário tenha digitado 1, ele vai fazer isso. E aqui dentro desse switch case, ele tem assim, ó. Se a pilha estiver cheia, então imprima na tela a informação fila cheia. Se não, ele vai alocar o valor na memória. Isso aqui, só por curiosidade, vocês já tiveram aulas disso, estrutura de dados, pilhas e filas em memória. É uma área muito legal, ensina para a gente como é que os sistemas operacionais fazem alocação de dados na memória. Então, tá aqui, ó. Esse código aqui, por exemplo, if else, é um exemplo bem claro, de um programa monolítico, da utilização de um programa monolítico. Então, lá na literatura, ele fala assim, ó, que os programas monolíticos são baseados em desvios condicionais e incondicionais. De novo, professor, o que é um desvio condicional? Aqui, ó, se essa variável for verdadeira, aqui ele faz um desvio condicional e aqui ele faz um desvio incondicional dentro do else, tá? Então, a gente viu isso na aula passada. Depois, ele fala da estruturação iterativa, que são mecanismos de controle de iteração. Professor, o que é uma iteração? É quando você tem repetições. Professor, então um loop é uma iteração? Sim, é uma estrutura iterativa. Vou mostrar para vocês, ó. Quando eu tenho essa instrução aqui, ó, da linha 63 do meu programa, a linha 63, ela começa ali e ela vem até aqui na linha 96. Olha que legal. Eu tenho uma estrutura de repetição que está presente no Java, no C, no Python, no Pascal, no COBOL, no Clipper. Ela chama while. Ela vai repetir um conjunto de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, só perguntar. Eu estou passando rápido porque vocês já fizeram várias disciplinas de programação. Oi, pode falar. Então, os programas de hoje em dia são um pouco de cada, né? Exatamente. Porque todos os programas hoje, por exemplo, tem função lambda, tem estrutura de controle, tem condição. Hoje em dia, é praticamente impossível eu ter uma máquina
que não seja as três, que não seja monolítica, iterativa e recursiva. Lembram na aula passada que eu fiz até isso aqui, ó? Eu abri uma imagem e pesquisei assim, ó, moer cana. Não sei se vocês lembram disso. Isso, eu lembro. Moedor de cana, lembram disso? Então, aqui é um exemplo de uma máquina que ela não é monolítica. Por exemplo, para eu moer uma cana, essa máquina aqui, se eu colocar de um lado a cana, ela vai. Ó, um exemplo aqui de uma máquina que não é monolítica. Ó. Se eu colocar a cana, ele vai moer a cana. Vai, beleza, vai sair caldo de cana. Mas se eu colocar um pedaço de carvão, ele vai conseguir identificar e não vai moer o carvão? O que acham? Ele consegue fazer esse tratamento? Não Não, acho consegue. que dá problema. Ele vai dar problema, ele vai moer do mesmo. Se eu botar um pedaço de um cabo de vassoura aí, ó, se eu botar o braço, eu acho que eu vi até uma foto do cara colocando o braço aqui, quer ver? Se eu colocar o braço, ele vai moer do mesmo jeito? Vai, do mesmo jeito. Por quê? Porque não é uma máquina monolítica. Olha aqui, ó, um exemplo, ó. Foi até bom ter essa foto aqui, ó, que legal. Se ela fosse uma máquina com características monolíticas, ela poderia ter um tratamento condicional aqui, ó. Se for a mão de alguém, não é para moer, por exemplo. Se for um pedaço de madeira, não é para moer. Agora, se for uma cana e ela estiver verde, ou seja, sinal que ela não vai ter caldo, então ele não moe. Se for uma cana e estiver madura, então é para moer. Então, haverá situações em que você vai ter máquinas que não são monolíticas, mas são iterativas. Alguém concorda comigo que essa máquina aqui, ela é iterativa? Por que ela é iterativa? Olha aqui, ó, um exemplo bem claro, ó. Ó a Roldana aqui, ó. Ela repete as instruções. Vou até tirar essa da mão, eu não preciso mais essa da mão. Vou voltar para aquela que mostra o caldo de cana e do outro lado saindo o caldo de cana. Então, o, ela é iterativa? Ela é iterativa. Ela é monolítica? Não, ela não é monolítica. Ela é recursiva? Não, ela não é recursiva. Agora, um programa de computador, hoje em dia, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse programa que eu vou mostrar aqui agora, ó. Olha aqui, esse programa. Tá vendo esse programinha aqui? Ele é monolítico, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Se eu digitar aqui, ó, qualquer número dividido por zero, ele vai, ele vai tratar. Olha lá, ó. Não é um número. Por quê? Porque ele sabe que não pode dividir por zero. Ele estava lá no pé do monte Sinai quando Moisés desceu com as tábuas da lei e o 11º mandamento era não dividirás por zero. Ele sabe disso, ele fez um if ali, ó. Ele provavelmente lá dentro dela tem uma instrução assim, ó, if, se o número do divisor for zero, então dá a mensagem not a number. Agora eu vou fazer outra pergunta. Essa máquina, ela é iterativa, verdadeira ou falsa? Calculadora? É? Agora a pergunta é difícil. Essa é uma pergunta boa. Essa máquina, Eu a acho gente que não, porque o senhor falou que interativo, por exemplo, é um IO, aí a calculadora vai ficar no. exatamente, exatamente. Essa máquina ela não faz nada de while, nada de repeat, nada de for. Não tem nada aqui que eu consiga, ó, 8 vezes 6, pronto. Ele não repetiu nada. Ah, professor, e se fosse aquela calculadora financeira que você coloca os juros, o período, aí sim. Porque quando na calculadora financeira, aquela HP12C, por exemplo, ó, vou mostrar, se o tipo de calculadora, ó, HP, se ela são funções que eu, por exemplo, coloco um período, coloco
uma taxa de juros, coloco um valor inicial e ele me dá o montante, aqui, essa daqui não, essa daqui já é iterativa. Ela é monolítica e iterativa. Por quê? Porque aqui ela tem uma função que você coloca o período e aí ela vai fazendo juros compostos conforme o período. Ou seja, aí sim, aqui eu já tenho características iterativas. E também recursivas. Então, observe que eu vou ter máquinas que são somente iterativas, como é o caso dessa que está, essa imagem que vocês estão vendo. Eu vou ter máquinas que são somente monolíticas, que é o caso dessa que eu estou mostrando aqui agora, que é a calculadora simples. E eu vou ter exemplos que são iterativos, monolíticos e recursivos. Quem pode me dar um exemplo de uma máquina recursiva? Eu vou até botar aqui no nosso material. Ó. Quem pode me dar um exemplo de uma estruturação recursiva? Ó, eu vou ler e vocês vão me dar o exemplo. Ó. Possui mecanismos de estruturação em subrotinas recursivas. Recursão é uma forma indutiva de definir programas e também não permite desvios condicionais. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, tá, gente? Estruturação iterativa, ela não permite desvios condicionais e estruturação recursiva também não permite, tá? Agora, vamos voltar aqui. Quem pode me dar um exemplo de uma máquina, de um programa, de um software, de uma máquina, de qualquer coisa em que eu tenha recursão? Quem pode me dar um exemplo? Pode ser um programa? Pode ser. Então, um Primeira coisa que exemplo, me vier à cabeça. eu tenho até um eclipse aqui, é porque se eu for abrir vai levar tempo, mas uma função que gera um resultado, e esse resultado automaticamente é usado como parâmetro de entrada de uma segunda função, é um exemplo de recursividade. Exatamente. Eu vou até mostrar aqui, eu vou abrir um programinha que eu faço exatamente isso e vocês vão ver, eu tenho um programa aqui. Ó, cálculo do fatorial, não poderia ter um exemplo melhor. Olha só que legal. Primeiro eu vou mostrar ele somente com iteração. Ó. Olha o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo? Ó, para ir variando de int valor, que é um valor que o usuário informou aqui, tá vendo? Vou até botar esse programa para rodar aqui para vocês verem. Ó. Então, eu tenho lá uma instrução assim, ó, para ir variando de int valor, enquanto ele for maior que 1, vai decrementando, vai baixando de 1 em 1 ele vai decrementando. Isso aqui é linguagem Java e C, que vocês lembram bem. Então, por exemplo, ó, digite um valor para o cálculo de fatorial. O que é o fatorial de 5? Fatorial de 5 é o mesmo que 5 vezes 4, que dá 20, vezes 3, que dá 60, vezes 2, que dá 120, e aí ele para por aí. Então, o fatorial é a multiplicação de todos os seus antecessores. Aqui, pergunto para vocês, aqui ele é monolítico, iterativo ou recursivo? Recursivo. Ele é iterativo. Olha só, tá vendo que ele não está chamando ele mesmo? Ele está simplesmente fazendo assim, ó, fatorial recebe ele mesmo vezes i. Eu tenho uma repetição aqui, ó. Eu não tenho aqui a ideia de recursividade. Agora eu vou abrir o mesmo programa para vocês, o mesminho, e vou agora colocar, deixa eu ver aqui o que eu tenho, asterisco recursivo, só para eu lembrar. Aqui, ó, recursividade, ó. Eu vou mostrar o mesmo programinha agora,
o mesmo programa agora usando recursividade. Olha só que interessante, ó. Imagine que eu tenha uma funçãozinha que seja assim, ó. Eu quero que você some todos os números. Naquele exemplo ali eu fiz multiplicação, né? Eu vou fazer aqui a mesma coisa, multiplicação. Ó, eu vou chamar, tá vendo onde está a soma aqui? Eu vou colocar a multiplicação. Ele está multiplicando, eu vou, em vez de chamar somar recursivo, vou chamar assim, ó, fatorial. Fatorial. Vou chamar de fatorial essa função. Aí, olha que interessante isso daqui, ó. Ela chama ela mesma. Olha que legal. Fatorial. Tá vendo aqui, ó? Fatorial. Que função é essa? Oxe, é ela mesma. A função chama-se a si mesma. Então, ó, eu vou botar aqui, ó, informe o número. Aí o usuário vai digitar aqui. Eu vou botar aqui, ó, o fatorial do número é igual a... Aí eu vou botar o número e vou chamar aqui a função, ó, fatorial. Fatorial. Pronto. Estou fazendo aqui dentro, na frente de vocês, para vocês verem o exercício funcionando. Ó. Então, informe o número, capturei o número que o usuário digitou. Aí eu vou fazer, ó, o fatorial desse número aí aqui eu vou printar o número, e aqui eu vou colocar o resultado fatorial. Vou até botar aqui Aí, olha só, fatorial, eu estou chamando essa função, tá vendo? Dentro dela, ela faz assim, ó, se o A for igual a 1, então retorna o A. O A eu recebi como parâmetro. Caso contrário, retorna o A multiplicado por quem? Por fatorial de A menos 1. Vou rodar esse programinha para vocês verem. Ó. Então, compilei aqui e vou botar lá a mesma coisa. Ó, vou botar o fatorial de 5. Informe o número 5. Ele tem que dar quanto? Ele tem que dar 120. Tá vendo? Observem qual é a diferença. Eu vou até botar uma do lado da outra, quer ver? Eu vou botar uma do lado da outra. Eu vou dar um print aqui nessa tela. Eu vou dar um print e vou colocar uma do lado da outra. Eu vou abrir aqui um editor de imagens qualquer, o Paint, e vou colocar essa função do fatorial, uma do lado da outra, e aí vocês vão me dizer qual é a diferença. Olha que legal. Então, aqui, do lado direito, eu vou ter essa função aqui, fatorial. Vou voltar aqui no programa. Vou abrir aquela antiga lá, ó. Vou dar um print screen aqui também. Print screen. E vou colocar aqui, ó. Ctrl V. E vou botar uma do ladinho da outra. Olha só que legal. Então, eu tenho aqui, ó, de um lado, deixa eu botar aqui, Ctrl V, e agora eu vou dar o print da outra. Fatorial. Print screen. E vou colocar aqui, uma do ladinho da outra. Olha que legal. Do lado esquerdo, a gente tem a função feita à moda antiga. Olha o que eu tenho aqui na função feita à moda antiga. Ó. Vou botar aqui de vermelhinho para a gente ver. Olha que interessante. Eu tenho a função for. Ó. Olha aqui. Para ir variando do valor informado pelo usuário, enquanto o i for maior ou igual a 1, ele vai vir de trás para frente. Ó. 5, 4, 3, 2, 1. Ele vai fazer o quê? Fatorial recebe ele mesmo vezes i. Então, ele vai fazer 5 vezes 4, depois 20 vezes 3, depois 60 vezes 2. Como ele está indo até maior que 1, ele vai parar por aí e vai imprimir 120. Agora, eu vou botar aqui em azul, ó, vou botar em azul agora, essa função aqui, ó. Olha que legal. Qual é a diferença dessa função? É que nessa segunda aqui, ó, nessa segunda, observem o que eu tenho.
fatorial recebe... nessa segunda eu tenho retorno o quê? Fatorial. O que é fatorial? Eu mesma. Eu tenho uma função chamando a si própria. Ela chama ela, que chama ela, que chama ela, que chama ela. Até quando, professor? Até que essa condição aqui seja verdadeira. Ó. Olha que legal. No dia que A for igual a 1, Professor, pode falar. rapidinho, interrompeu só rapidinho. Deixa eu ver se eu entendi. Ali no else, return, A, no caso, vamos dizer que o número é 5, né? 5 vezes e o nome da função, que é ela mesma. Como ali dentro do parêntese da função o senhor já colocou o A-1, então ele automaticamente, como já se tem um parâmetro, ele automaticamente já inicia ela de novo, né? Exatamente. Ele inicia ela de novo, só que com valor agora 4, tá vendo? Ele Isso, inicia com sim. valor 4. Aí, quando ele chegar e chamar ela com valor 4, ela entra aqui de novo e chama ela de novo agora com valor 3. Olha que legal. Porque 4 menos 1 dá 3. Aí vai chamar ela de novo, então ela vai se empilhando. É mais ou menos assim, ó. Eu vou até fazer um diagrama aqui embaixo, ó. A primeira chamada da função está aqui. Aí ela chama ela de novo, passando 4. Aí essa do chama ela de novo, passando 3. Essa do 3 chama ela de novo, passando 2. Essa do 2 chama ela de novo, passando 1. Quando chega lá no 1, que ele vê que é igual a 1, o que ele faz? Ele retorna o A. Aí ele vem desempilhando. Ele vem fazendo agora o de trás para frente. Olha que legal. Ele vai desempilhando da memória. E aí, quando ele chega lá, por isso que... Eu acho que o programa ainda está rodando. Tá aqui, ó. Por isso ele fez isso, ó. O fatorial de 5 é 120. Esse daqui está rodando, ó, esse daqui está rodando no primeiro, tá? Deixa eu ver se eu já fechei. Vou rodar de novo, ó. Agora é usando o fator recursiva, tá? Vou rodar aqui e vou botar a janelinha lá, uma do lado da outra, ó. Então, ele não vai deixar porque eu já estou com aquela janela ali rodando. Então, olha só, esse daqui é esse azul, esse primeiro. Digite o valor para o cálculo da fatorial, tá vendo? Ó? Digite o valor para o cálculo do fatorial. Aí ele foi fazendo iteração. Professor, como é que eu sei que é iteração? Por conta desse cara aqui, ó. Observe que ele mandou executar N vezes. Poderia ser while, professor? Poderia. Poderia ser do while? Poderia. Poderia ser lá do COBOL ou do Pascal a função repeat until? Poderia. O Python não tem do while, né? O do while só está no C e no Java. Mas poderia ser o while lá do Python? Poderia. Isso daqui é iteração. E isso aqui da direita? O da direita é recursão. Olha que legal. Tá vendo que esse fatorial aqui, ó, tá vendo que esse fatorial aqui, que eu acabei de fazer a setinha, é o mesmo que eu estou chamando aqui, ó. É o mesmo, ó que legal. Então ela vai se empilhando, eu vou até botar aqui de azul, ela vai empilhando. Essa função chama ela mesma, que por sua vez ela chama ela mesma, que por sua vez chama ela mesma, até que uma determinada condição seja alcançada. Ó. No dia que essa condição aqui for alcançada, professor, que condição é essa? Essa daqui, ó. A igual a 1. Você pode botar qualquer condição, tá, gente? Nesse caso aqui, eu coloquei assim, ó, quando A for igual a 1, vai parar. E aí, quando ele parar, ele retorna o A. Aí ele vem desempilhando. Deixa eu voltar lá. Aí ele vem desempilhando. Ele vem aqui, ó, agora. Tirando da memória e devolvendo o valor. Até que ele chega lá no final, na última, que foi a primeira chamada, e aí ele retorna o valor que foi do fatorial de 5. Eu dei um exemplo com o fatorial, mas a gente utiliza isso aqui milhões de vezes. Na aula passada eu até mostrei para vocês um exemplo. O Waze é um aplicativo desenvolvido pela Google. Você fala um ponto de origem e um ponto de destino,
e aí ele traça para você a melhor rota, tá? E isso é o que o Waze faz. Então, por exemplo, como é que eu uso função recursiva aqui? Vocês já pararam para se perguntar como é que um algoritmo como esse daí, ou como aquele da Google, o Google Maps, que você fala assim, eu quero ir daqui para a faculdade, qual é o melhor caminho? A pé. Vocês já pararam para se perguntar como é que ele faz o desenho dessas rotas? Ele chama funções recursivas. Por quê? Porque ele tem milhares de possibilidades. Está vendo que para chegar aqui, ó, eu tenho vários caminhos? Eu poderia ter vindo aqui pela esquerda, ó. Eu poderia ter ido aqui reto. Eu poderia ter subido aqui, ó, em vez de virar na Avenida Beira-Mar, ter continuado reto. Mas por que ele desenhou aquela? Ele dispara uma recursão que tem algumas regras. As regras são, eu não posso sair da rua, eu não posso cruzar onde é proibido virar à direita, eu não posso virar à direita, onde é proibido virar à esquerda, eu não posso virar à esquerda. Aí ele chama uma função que vai chamando ela mesma, e aí ela empilha as operações e ela testa todas as possibilidades possíveis. Só que quando ela testa todas as possibilidades possíveis, ela pega o tempo que ela levaria em cada uma daquelas possibilidades, levando em consideração a quantidade de usuários que estão usando o mesmo aplicativo naquele trecho. Por isso que ele desenha aqui, ó. Tá vendo que aqui está vermelho? Aqui está vermelho por quê? Está vermelho porque quando ele desenhou essa rota e a recursão chamou essa função aqui e ela colheu o tempo, ela viu que havia uma grande quantidade de usuários usando o aplicativo aqui e ela falou, olha, se eu for por aqui o tempo vai... Eu fiz um cálculo do tempo, vai ser mais prejudicial. Então, nesse exemplo aqui, ele deu uma volta muito maior, tá vendo? Ó? Observem que ele deu uma volta muito maior na Avenida Beira-Mar, só que ele vai chegar muito mais rápido. Isso aqui é um exemplo de chamada de recursão. Fractais. Professor, o que é um fractal? Fractal é um desenho matemático feito por meio de funções recursivas. Olha que legal. Professor, é possível um algoritmo fazer uma obra de arte? Vocês estão diante de uma, ó. Essa obra de arte, por exemplo. E aí eu vou discordar se alguém aí acha que isso não é uma obra de arte. Olha que beleza. É uma obra de arte feita por um algoritmo computacional, que chama uma função recursiva. Se você olhar aqui, ó, e der um super zoom, nessa pontinha aqui, ó, é a mesma coisa dessa imagem, que é a mesma coisa dessa, que é a mesma coisa dessa. Então, os fractais são desenhos feitos com chamadas de função recursiva. Olha que legal, você faz uma função que chama ela mesma e dentro dela ela pode mudar o parâmetro de cor, ou pelo tempo. Imagina, a cada tantos segundos muda a cor. E aí você tem essas belezas. Se você observar aqui, ó, essa imagem extrema grande aqui do lado superior direito, essa imagem grandona aqui, ó, ela é a mesma imagem dessa que eu estou passando o mouse aqui. É a mesma imagem dessa daqui que eu estou passando o mouse agora. Que, por sua vez, é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Se eu der um super zoom aqui, ó, um zoom de 1 milhão de vezes, vocês vão ver a mesma imagem. Ou seja, por que ela é a mesma imagem? Porque ela foi feita por meio de uma equação matemática, chamada por uma recursividade. Ela chama ela mesma, igual a gente fez aqui agora. Ó. Quando o fatorial chama ele mesmo, passando um parâmetro, ela mesma chama a si própria. Eu disparo uma única vez e dentro dela ela pode ter, por exemplo, um parâmetro de mudança de cor. Olha que beleza. Olha essa daqui, que loucura. Olha essa, que espetáculo. Isso aqui é um desenho, é uma obra de arte feita por um algoritmo matemático computacional que usa uma funçãozinha ridícula dessa daqui, ó, igual eu acabei de construir na frente de vocês. Quanto tempo eu levei para fazer essa função aqui? Menos de 1 minuto, né? Olha as belezas que elas fazem. Esses são exemplos de fractais. Professor, de onde a gente copiou isso daí? A gente copiou da natureza.
o fractal mais famoso que existe é o Snowflake. Ó, estava até ali, alguém já fez essa busca. Se você pega um floco de neve, se alguém aí já teve a oportunidade de conhecer a neve, que é uma coisa fantástica, maravilhosa. Se você pega um floco de neve, coloca no microscópio e aumenta ele cerca de 4.000 vezes, você vai ver essa imagem que vocês estão vendo aí, ó. Quem pode me dizer o que é isso? É um fractal. Ué, professor, um fractal, mas feito pela natureza? Sim. A natureza utiliza, muito provavelmente, funções matemáticas recursivas para muito dela. Aqui, o floco de neve é um deles. Eu gosto de fazer exercício. Eu vou até pedir para vocês me fazerem um exercício que não vai valer nota nem nada, mas para quem quiser me entregar na semana que vem, fazer uma função, o exponencial, por exemplo. Olha aqui, o exponencial ela é calculada assim, ó, 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Que nesse Qualquer linguagem, caso... professor. Oi? Qualquer linguagem. Qualquer linguagem. Qualquer linguagem. Pode ser Java, pode ser C, pode ser Python. Só para brincar mesmo, só para praticar. Quem tiver dúvida pode me escrever durante a semana. Olha só, olha que legal, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Olha aqui, ó. Quem é que está vendo uma coisa aqui? Eu consigo ver claramente recurso. Eu poderia fazer esse programa das duas formas. Eu poderia fazê-lo assim, ó. Eu poderia fazê-lo assim, utilizando iteração, ou eu poderia fazer assim, utilizando recursão. Ou eu poderia fazer sem nenhum nem outro. Eu poderia simplesmente botar lá no programa, ó. Se for Python, por exemplo. Então, que tem a função lá, acho que é fact, se eu não me engano. Qual que é É, entre qual? no Python, por exemplo, você pode usar a função sqrt, que está dentro da biblioteca math, ou você pode simplesmente dar um print disso aqui, ó. Só que eu não gostaria que vocês usassem função e nem fizessem isso daqui. Eu vou até botar um X aqui de preto, ó. Vou botar um X aqui, ó. O ideal é o quê? Fazer no braço, porque é justamente para a gente brincar, não é para praticar? Então, fazer isso aqui no braço. Fazer como, professor? Fazer para mim das duas formas. Você faz ele com função de iteração e você faz ele com função de recursão. Professor, vai valer nota? Não, é só aprendizado, só brincadeira. Se tiver de bobeira durante a semana e quiser fazer isso, no C, ou no Java, ou no Python, ou no Pascal, ou no PHP, ou em qualquer linguagem que você quiser. Se você tiver dúvida, pode mandar o código que em qualquer uma dessas linguagens eu tenho condição de te ajudar. Então, é exercício assim, só para brincar, só para a gente praticar o nosso conteúdo da aula de hoje. Que o nosso conteúdo da aula de hoje era justamente a estruturação iterativa e a estruturação recursiva. E aí, façam isso, vai ser muito legal. É um exemplo, é um exercício aí que a gente pode fazer de bobeira, só para brincar, só para praticar. Está aqui na aula, videoaula gravada, o fatorial realizado com iteração. A iteração ela está aqui, ó. Estrutura iterativa, possui mecanismos de controle de iteração de trechos de programas, que é a letra B. Está aqui a letra B. Vou até botar aqui, ó, a letra B. E aqui do lado direito nós temos a letra C. A letra C está aqui embaixo, ó. Letra